Hoje falaremos sobre um evento que mexeu profundamente com a vida da nossa gente em São Vicente. A primeira chuva forte em anos, que não veio como a bênção que deveria ser, mas como uma verdadeira maldição. Durante muito tempo, muitos de nós, em Cabo Verde, esperamos pela chuva com esperança. Não só porque a chuva é vital para a agricultura, para os mananciais, para a vida, mas porque ela simboliza renovação, crescimento, futuro. Mas a realidade cruel nos mostrou outra coisa. Quando a chuva finalmente veio, em uma intensidade incomum para esta ilha, a tragédia se instaurou. 9 pessoas perderam suas vidas, casas foram destruídas, famílias ficaram desabrigadas e a dor tomou conta de São Vicente. Essa chuva não foi apenas um fenômeno climático, foi um espelho da nossa fragilidade enquanto sociedade, de um sistema que não protege os seus cidadãos e da persistência de uma lógica colonial que ainda hoje negligencia a nossa segurança e dignidade. Nesta conversa, vamos destrinchar os fatos, analisar os motivos reais por trás desse desastre, questionar as narrativas oficiais e refletir sobre o que essa tragédia diz sobre nossa identidade e nossa capacidade de transformação. Porque, para nós do Fronteiras, a história não é só passado. Ela está viva, está no presente e nos convoca a agir para mudar o futuro. Na madrugada do dia 11 de agosto de 2025, São Vicente enfrentou uma chuva intensa, incomum para o clima da ilha, que rapidamente se transformou em uma tempestade devastadora. A precipitação forte causou enchentes, especialmente em áreas como Ribeira Julião e Bengogel, locais que enfrentaram alagamentos significativos. Moradores relataram casas invadidas pela água, pessoas presas dentro de suas próprias residências e apelos desesperados por ajuda que se espalharam pelas redes sociais e canais de comunicação locais. Vídeos amadores compartilhados mostram a água correndo com força pelas ruas, derrubando barreiras e carregando tudo que encontrava pelo caminho. No meio do caos, os bombeiros, embora limitados em recursos e pessoal, fizeram o possível para atender os chamados de socorro, mas a falta de veículos adequados, como carros 4x4 e a ausência de infraestrutura de emergência, dificultaram muito as operações. Ao longo do dia, a dimensão do desastre ficou clara. Ao menos 9 pessoas morreram, em sua maioria, moradores de áreas vulneráveis, onde a ocupação do solo é precária e o risco de deslizamentos e enchentes sempre foi alto. Esse número trágico é ainda mais chocante quando lembramos que São Vicente, apesar de ser uma das ilhas mais desenvolvidas economicamente em Cabo Verde, sofre historicamente com a falta de investimento em infraestrutura básica. Não há sistemas eficientes de drenagem pluvial, e as obras de contenção que existem estão em muitos casos deterioradas ou insuficientes para a realidade climática atual, que tem mostrado chuvas mais intensas e concentradas, efeitos claros das mudanças climáticas globais. Além disso, a urbanização desordenada e o crescimento irregular da cidade, sem planejamento adequado, aumentam a vulnerabilidade das populações mais pobres, que são empurradas para áreas de risco. Em termos técnicos, a ausência de valas, canais projetados para escoar água da chuva, faz com que a água acumule em pontos baixos e invada residências e vias públicas. Muitos desses canais foram destruídos ou nunca foram construídos adequadamente, reflexo de uma negligência que remonta ao período colonial e que se mantém até hoje. Essa situação expõe um problema estrutural que não é novidade para quem acompanha a história de Cabo Verde. A infraestrutura urbana, o planejamento territorial e a política pública de proteção civil são falhos e insuficientes. Para compreender o desastre em São Vicente, precisamos fazer uma pausa e olhar para a história mais ampla de Cabo Verde e do arquipélago africano. Durante séculos, a lógica colonial moldou as formas de organização dos territórios, geralmente priorizando a exploração econômica e desconsiderando as necessidades das populações locais. As cidades e ilhas eram planejadas para servir interesses externos, não para garantir a segurança, o bem-estar ou a sustentabilidade da vida das comunidades.
Essa herança colonial ainda pesa hoje. A ausência de investimento público em infraestrutura, o desrespeito pelo meio ambiente e a falta de políticas inclusivas refletem uma continuidade dessa lógica de negligência. São Vicente não está isolada nesse problema. Várias outras ilhas de Cabo Verde enfrentam desafios semelhantes, mas a combinação entre o crescimento econômico, a urbanização acelerada e o impacto das mudanças climáticas tornou a situação dessa ilha ainda mais urgente. A primeira chuva forte em anos deveria ser um momento de esperança, de celebração da natureza, do ciclo da vida. Mas o que temos visto é que, em muitos casos, a chuva se transforma em um agente de destruição, porque o sistema que deveria proteger o povo não está preparado. Nesse contexto, cabe uma reflexão profunda. Por que as nossas cidades, que carregam as histórias das nossas lutas e resistências, ainda são tão vulneráveis? Por que as autoridades continuam a tratar essas tragédias como acidentes inevitáveis, quando na verdade são consequência direta da ausência de políticas públicas eficazes? Por que continuamos a aceitar que vidas sejam perdidas por falta de prevenção? Essas perguntas são essenciais para rompermos com o ciclo da repetição, para nos afastarmos da naturalização do sofrimento e para exigir justiça ambiental e social. O desastre da chuva em São Vicente não afeta apenas o físico, as casas, as ruas, as infraestruturas, mas também o tecido social, cultural e emocional da comunidade. As famílias que perderam entes queridos enfrentam uma dor profunda, um vazio que nenhuma palavra pode preencher. Os sobreviventes carregam marcas físicas e psicológicas, muitas vezes sem acesso a apoio adequado para lidar com o trauma. Além disso, a destruição material significa também a perda de memórias, histórias e referências culturais. Casas não são só espaços físicos, mas guardiãs da identidade familiar e comunitária. Quando uma casa é levada pela água, parte da história daquele povo desaparece junto. A sensação de insegurança se espalha, gerando medo e ansiedade nas comunidades, que sabem que a próxima chuva pode ser ainda pior se nada for feito. Culturalmente, esse evento pode representar um momento decisivo. Pode ser o despertar coletivo para a necessidade urgente de mudanças estruturais, tanto nas políticas públicas quanto no comportamento social. A memória da tragédia deve servir como um chamado à ação, para que as futuras gerações não repitam o mesmo ciclo de perdas. Nesse sentido, o papel do canal Fronteiras e de todos que lutam pela descolonização das narrativas históricas e sociais é fundamental. Não podemos deixar que a dor vire silêncio. Precisamos transformar essa história em resistência e luta por justiça. Frente à tragédia, a pergunta que fica é: o que fazer para que a próxima chuva seja realmente uma bênção? Primeiro, é indispensável o investimento em infraestrutura urbana, que garanta sistemas de drenagem eficientes, construção e manutenção de valas e canais, e saneamento básico para todas as comunidades, principalmente as mais vulneráveis. Segundo, é urgente implementar políticas públicas de prevenção e resposta a desastres naturais, com planos de emergência claros, treinamento de equipes de resgate e campanhas de conscientização para a população. Terceiro, é necessário um planejamento territorial participativo que envolva as comunidades na decisão sobre o uso do solo, para evitar ocupações em áreas de risco e garantir moradia digna. Quarto, devemos integrar a questão das mudanças climáticas no planejamento nacional, reconhecendo que fenômenos extremos vão se tornar mais frequentes e exigem adaptação estrutural e social. Finalmente, a resistência cultural, o fortalecimento da identidade e a luta por justiça são essenciais. Só entendendo nossa história e nossas raízes, poderemos exigir respeito e mudanças concretas. A primeira chuva forte em anos em São Vicente não foi um simples evento climático. Foi um grito da natureza e um alerta para a sociedade. Ela mostrou que não estamos preparados, que carregamos as marcas de um sistema que ainda privilegia o lucro e a negligência em detrimento da vida humana. Chover em Cabo Verde deveria ser uma bênção,
Mas até que a gente mude nossa forma de governar, planejar e cuidar do povo, continuará sendo uma maldição para os mais vulneráveis. Esse vídeo é um convite para reflexão e ação. Não podemos aceitar a repetição dessas tragédias como destino inevitável. O povo cabo-verdiano merece dignidade, segurança e respeito. Se você concorda, compartilhe este vídeo, comente suas ideias e inscreva-se no canal Fronteiras. Aqui, a história é nossa e a luta também. Juntos, podemos construir um futuro onde a chuva seja, de fato, uma bênção para São Vicente e para todo o Cabo Verde.